Se a gente quiser resolver a refeição de uma criança numa refeição, a gente vai ter estresse, a gente vai ter desgaste, a gente vai ter briga, a gente vai ter chilique. Se a gente entender que é uma construção, que demora anos para essa criança trabalhar esse processo, comer bem a relação, tem que ser leve. Porque a gente come 3, 4 vezes por dia. Se for um estresse todo dia, não tem como essa relação ser saudável. A gente come todo dia, a gente tem que ir para a cozinha de algum jeito fazer alguma coisa para a gente comer. A criança pode estar do nosso lado, né? E quanto mais perto ela estiver, mais ela vai se apropriar. A alimentação do seu filho te preocupa? Pode ser porque ele come pouco, rejeita muitos alimentos ou porque exagera nos doces e ultraprocessados. Segundo dados do SUS, 1 em cada 3 jovens de 10 a 19 anos no Brasil está acima do peso. Para reverter esse quadro, como explica a nossa entrevistada de hoje, a nutricionista Gabriela Capim, é preciso que família, escola e o poder público coloquem o tema da alimentação no centro das atenções. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias a gente traz um tema novo para você. Gabriela Capim é nutricionista, educadora e comunicadora. Comandou 10 temporadas do programa Socorro, Meu Filho Come Mal, e mais uma temporada à frente do Cozinha Colorida da Capim, ambos projetos do canal GNT. É autora de 2 livros de mesmo nome dos programas e conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram. Na conversa com Gama, Capim traz estratégias para melhorar a alimentação de crianças e adolescentes, fala da importância de comer na mesa, em família, longe das telas, e fala sobre como evitar ou reduzir o consumo de açúcar pelos mais jovens. Escuta esse nosso papo. Capim, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. Você comandou ali por 10 temporadas, o que não é pouca coisa, o programa Socorro, Meu Filho Come Mal, né? Então, sendo um programa tão longevo, assim, isso mostra que esse é um tema que realmente ronda as famílias aí, né? Mas eu queria começar pedindo uma definição do que é comer mal, porque é comer pouco ou tem relação com o consumo de alimentos sem grande valor nutricional? Acho que tem as duas coisas, né? Eu vou começar pela definição do que eu acho que é comer bem, que eu acho que foge um pouco do padrão das respostas, que eu costumo dizer que criança que come bem é aquela que come tudo e qualquer coisa em qualquer lugar. Então, onde ela estiver, ela vai se virar e comer o que tiver. Né? Vai para a escola, vai comer a comida da escola, vai para a praia, vai comer a comida que tiver na praia, vai para a Disney, vai comer hambúrguer e batata frita, mas em casa vai ter o arroz e feijão todo dia. Nossa, é o sonho de muitos pais, né? Imagino que esse cenário é um cenário assim, a gente ouve e fala, uau! Exatamente. Eu acho que essa definição do que é comer bem, ele traz muitas possibilidades. Ao invés da gente olhar para um lugar de redução, né, do que é comer bem, no sentido de não tirar isso, tirar aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, é o contrário. É a gente trazer para um lugar de que pode tudo, mas a gente vai direcionar o que, aonde, quando, né, e quanto. Então, se a gente for trazer esse aspecto para uma alimentação, o que é uma alimentação saudável, como que quais são os parâmetros para a gente pensar nisso, vem uma outra definição também muito simples e também hoje muito fora desse padrão de resposta, que é a gente descascar mais e desembalar menos. A gente sabe hoje o quanto que o consumo dos ultraprocessados estão diretamente relacionados a muitas causas mortes, né? A muitas doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças que você vai acumulando ao longo dos anos, déficits e questões metabólicas que vão agravando e virando uma doença ao longo da vida. Eu costumo dizer que quando eu estudei nutrição, há mais de 20 anos atrás, a gente não conseguia ter no mesmo corpo a obesidade e a desnutrição. Hoje a gente tem nesse mesmo corpo crianças obesas e desnutridas, né? E isso é um conflito dentro da perspectiva da nutrição, porque como é que você consegue visualizar, né? A primeira coisa quando a gente pensa numa criança que está acima do peso, que está com obesidade ali acentuada, você não vai imaginar que essa criança também está desnutrida. Né, que ela também está com déficit de vitaminas, de minerais, que não tem uma evacuação decente, que está cheia de inflamações e toxicidades naquele corpo.
geralmente a gente tem o padrão de achar que a criança mais gordinha, aquela criança que está forte, que está saudável. Então, tem algumas desconstruções aí que a gente precisa fazer para entender esse olhar da saudabilidade para além do alimento, né? Para além dos nutrientes que o alimento pode trazer. Pois é, um país de extremos, né, em que há um aumento de crianças comendo muito mal, consumindo ultraprocessados e tem também um aumento da obesidade infantil, né? Mas a gente tem também crianças subnutridas, né? Como é que a gente equaciona essa realidade? Eu queria também, agora que você trouxe isso, né, das crianças obesas que comem mal, como é que isso acontece, né? Uma criança mudou o que a gente imaginava sobre o que é uma criança subnutrida? Sim, daquela criança muito magra, né? Daquela criança que você vê a fragilidade no corpo. É isso, assim, a gente também tem essas crianças, hoje menos do que as crianças obesas. Então, essa criança que impacta no visual por estar muito esquálida, por estar muito magra, a gente, de fato, tem menos esse visual. A gente hoje tem um impacto maior no visual dos obesos, né? E tem a ver com esse hábito alimentar que mudou muito nos últimos 20 anos. Se a gente pensar que quando a gente era criança, ter uma garrafa de refrigerante na mesa era no final de semana, quando tinha esse refrigerante na mesa, numa festa, num evento, hoje esse refrigerante é padrão, né? Hoje a indústria alimentícia conseguiu, através de muitos incentivos e muitas manobras políticas, isenção de muitos impostos, o que coloca ela numa concorrência desleal aos produtos in natura, né? A gente é capaz de achar uma dúzia de banana mais cara do que 1 litro de refrigerante. Então, é uma incompatibilidade de estratégia política para que esses alimentos de verdade estejam no prato e na mesa do brasileiro, assim. Enquanto que a indústria alimentícia vem com um apelo fortíssimo, não só de lobby, publicidade, propaganda, mas também no individual, né? Nessa dinâmica de que a gente foi normalizando o uso desses ultraprocessados. A gente foi normalizando que comer um biscoito de pacotinho é tranquilo, que abrir uma garrafinha de refrigerante tá tudo bem. A gente foi normalizando o uso desses produtos, né? Que eu não gosto nem de chamar de alimento. E isso estando tão introjetado, né? A gente volta para casa, né? E pensa como é que você ensina uma criança que, ou sugere a uma criança que ela tem que comer legumes, né? Que ela precisa de um prato colorido. Como é que você argumenta com o tema da saúde para uma criança, né? Será que esse é mesmo o argumento para a gente trabalhar, né? A criança está interessada em ter saúde? Como é que faz? Isso é muito curioso, né? Porque como é que a gente explica para uma criança o que é saúde? É um conceito muito abstrato para uma criança entender. E mesmo que ela entenda mais ou menos, é uma dinâmica que é para ela ter saúde, para ela não ficar doente lá na frente. E isso é uma coisa muito distante do universo da criança, né? Eu tenho alguns argumentos que eu uso que a gente consegue tocar nelas, como, por exemplo, o banho por dentro. Então eu brinco com elas, falei, você toma banho todos os dias? Tomo. O que você lava no seu banho? Eu lavo o meu corpo. Seu corpo todo? Não, só o corpo de fora. Você só lava pele e cabelo, só. O resto todo do corpo, todo, músculos, ossos, veias, artérias, coração, pulmão. Aí eu vou falando todas as partes que a gente tem por dentro, que eles não veem. Como é que você lava isso? Vai beber shampoo e morder sabonete? Não vai dar, né? Então, a gente usa as frutas como sabonete, os legumes como condicionador e as verduras como o seu shampoo. E aí você precisa tomar banho todos os dias e você precisa enxaguar o banho de dentro também, igual o banho de fora. Então, você precisa beber bastante água para enxaguar e levar essa sujeira toda embora. E como você toma banho todos os dias, mesmo quando não tem sujeirinha, mesmo quando você não suou, mesmo quando às vezes você nem saiu de casa, precisa tomar banho, né? Então precisa tomar banho por dentro também todos os dias. E aí precisa ter as suas 5 cores no prato todos os dias. Então, de uma maneira, num universozinho deles, né? Uma outra elaboração que eu gosto de fazer, faço analogia em relação aos carros. O que um carro precisa para andar? Gasolina, beleza. Então você foi na loja, comprou qual é o carro dos seus sonhos. Comprei uma Lamborghini, beleza. Você vai chegar no posto de gasolina, você vai botar uma gasolina adulterada ou vai botar uma gasolina aditivada no seu carro novo? Obviamente, eles respondem que querem a gasolina mais premium, top que tiver.
é esse o alimento que você tem que botar para dentro. Então eu vou trazendo um pouco desse universinho deles e mostrando o quanto que isso é reflexo direto, né? Aquele reflexo. Porque, por exemplo, às vezes a gente usa muito, você precisa comer para ficar forte e saudável. Aí a criança olha pro lado e vê o pai que só come arroz, feijão e carne e joga futebol no final de semana e surfa. E para aquela criança, aquele pai é um herói. E ele não come nenhum verdinho. E ele cresceu e tá forte, saudável na cabeça da criança. Então, os argumentos... E a criança vai comer o verdinho e não vai sair correndo mais rápido no dia seguinte no futebol. E vai ficar frustrada. Fala, pô, comi o verdinho e não tô comendo, e não tô correndo mais rápido. Me enganaram. Então, é muito perigoso. E a gente precisa realmente ter muito cuidado com esses argumentos com as crianças. Porque senão ou fica chato. E vai ser mais uma chatice dos adultos. Ou não faz nenhum sentido para elas. E aí elas não levam a sério mesmo. Na minha conversa com eles, eu estou sempre tentando trazer para o mundinho deles, aonde que dentro desse universinho deles eu consigo pescar ali algum argumento, algum envolvimento deles para mobilizá-los. Estarei usando esses argumentos, acho que eu e todos os ouvintes aqui interessados no tema. E tem uma outra preocupação que antes eu acredito que não existia tanto, que é a preocupação com o transtorno alimentar, né? Porque outro dia, por exemplo, a gente deu aqui na Gama um especial sobre proteína, sobre essa obsessão com proteína. E eu ouvi uma criança outro dia dizendo, isso é proteína no prato. Eu falei, bom, legal ela saber o que é proteína, né? Mas será que ela não tá também entrando nesse piro? Sim, com certeza. O limite, né, entre você envolver a criança no processo, na dinâmica, para que ela se aproprie do alimento, para que ela tenha um mínimo de conhecimento, discernimento do que faz bem, do que não faz bem, e a gente entrar na paranoia de contar caloria e entender o que é fonte de carboidrato, gordura, proteína, que pode, que não pode, que tem glúten, não tem glúten, tem lactose, não tem lactose. Essa profundidade nos conceitos nutricionais, eu confesso que não é muito a minha praia, não é muito o direcionamento que eu levo, porque eu realmente acredito que a criança precisa ser tocada no alimento na construção de valores e na relação afetiva. É isso que vai construir uma relação saudável dela com o alimento. Não é ela saber quantas calorias tem no prato. Isso é paranoia de adulto. E vou te falar, eu mesma não conto quantas calorias tem na minha dieta, quantas calorias eu estou comendo. Eu realmente não me preocupo com isso. Eu me preocupo muito mais se meu prato está colorido ou do que se tem proteína ou não dentro do meu prato. Assim. Então, essas coisas, esses valores nutricionais, eles levam a gente para um lugar de resultado, para um lugar de eu como para eu ter um resultado estético, para eu ter um resultado nos meus exames laboratoriais, que sim, é importante, mas não tem a ver com uma construção de uma relação saudável com o alimento, não tem a ver com uma liberdade que eu acho que o comer bem traz para qualquer indivíduo, né? Uma pessoa que come muito bem e que está muito preocupada com quanto tem de caloria, quanto tem de carboidrato, se vai ter a quantidade de fibra, se vai ter... Ela fica presa àquele ambiente que vai servir aquela dieta restrita, calculada, pressionada. Quando eu falei lá no comecinho que o legal é você comer bem tudo, qualquer coisa, em qualquer lugar, é você, na hora que você estiver numa Disney da vida, você conseguir olhar para o lado e falar daqui o que eu consigo tirar de menos pior, né? E ter essa inteligência de pensar no alimento como sua fonte de energia, como fonte de ser, né? Não só para contabilizar as calorias, para ter o resultado esperado no exame, porque faz parte da nossa essência. A gente só vive, a gente é literalmente o que a gente come, né? Então, quando essa ficha cai, qualquer coisa que você bote para dentro, você para e pensa, fala, putz, será que vale a pena eu comer essa besteirinha aqui? Tudo bem, vale, porque tem um lugar afetivo, porque eu tô deprê, porque eu tô precisando desse chameguinho, porque qualquer motivo que te leve para além das contas. Eu não sou muito fã de fazer contas. Capinha, é uma linha muito tênue, né? Entre você ter consciência do que você vai botar pra dentro, ou seja, ok, hoje eu vou comer um hambúrguer, e você contar a caloria e entrar nesse piro, né? Realmente são coisas próximas, mas muito diferentes, né? Eu acho que tem a ver com o lugar do conceito mesmo, sabe? De você pensar qual é o conceito da saudabilidade que você quer alcançar.
Você quer entrar numa onda de que você quer a dieta perfeita, com quantas calorias eu gastei. Aí você vai ficar não só na paranoia do quanto você gasta, mas do quanto você consome, para trazer esse déficit calórico de acordo com o que... E isso no universo da criança, então, ainda é mais complexo ainda, porque tem tantos desvios desse consumo, que às vezes é uma balinha aqui, um suquinho ali, que você não contabiliza. Se você entrar nessa... Você perde a liga de afeto com a criança, e aí não adianta você planejar uma dieta super bem calculada se a criança não vai botar na boca. Né? Então, quando a gente trabalha com a criança, é muito mais interessante. Eu sempre falo isso, falei, cara, depois de 10 temporadas no GNT, eu fiquei conhecida como a moça que faz as crianças comerem bem, né? E eu falo que é mais legal do que isso, que eu sou a moça que faz as crianças quererem comer bem. Porque a gente vai trabalhar nesse lugar de você sabe que comida é essa, da onde vem, para onde vai, o que vai fazer no seu corpo, o que faz na terra, E aí a criança se envolve, se apropria daquilo. E não é mais só comer para ter que cumprir meta, para ter que bater o resultado, sabe? Que quando a gente vai para conta é por aí, né? E ótimo você trazer isso, que realmente quando a criança viu um pé de tal comida, né? Ela conheceu isso na escola, isso algumas escolas têm, né? Ela pegou uma batata doce, ela chega em casa, ela tem uma relação com aquela batata doce. É diferente mesmo, né? Então isso é algo que você defende muito, né? De você saber a trajetória da comida. Como a gente faz isso no meio de uma cidade? No dia a dia, do jeito mais simples que possa parecer, porque a gente conseguir envolver a criança no processo da alimentação dela é uma construção dessa consciência alimentar, que ela pode começar desde a primeira papinha que você der para o bebê. Pensa nessa cena, a gente vai começar a introdução alimentar. Uma coisa é o bebê que passou 6 meses né, no peito, no aconchego, no colo, no conforto, na segurança do colo da mãe, amamentando um leitinho que ele já conhece, que está ali recheado de afeto, que a mãe está ali toda para ele. Agora, de repente, essa criança está sentada numa cadeira, com uma bandeja enfiada na barriga, com um lenço embarrado no pescoço. A mãe, que era plena, tranquila, satisfeita no peito, agora está tensa, nervosa, vai dar aquela banana, não sabe se a criança vai comer ou não. São cenários completamente diferentes. A criança faz cara feia, não necessariamente é para banana, mas por todo aquele contexto que está em volta. Nem a mãe é mais a mesma, né, que dirá o alimento. E mesmo a banana, eu costumo dizer isso, eu falo, cara, pensa, se fosse por causa do sabor, criança, bebê não chupava controle remoto e chinelo do pai, né? Assim, não é o sabor da banana. Tem todo um contexto envolvido ali que faz essa criança fazer cara feia, estranhar. E também nessa coisa, nessa construção dessa autonomia, nessa construção desse indivíduo que vai ser mais consciente em relação à alimentação dele. Uma coisa é eu pegar essa criança, botar no cadeirão e vir com um pratinho com a banana amassada. Outra coisa é eu pegar essa criança no meu colo e ir até a cozinha com a criança no meu colo e pegar a banana do cacho e com a criança no colo eu descascar a banana e a criança participar do processo enquanto eu estou amassando a banana, ela tá... E no meio do caminho ela já quer se jogar para dentro do pote de banana, né? E com 2, 3 anos essa criança vai passar a mão na fruteira, pegar a banana e sair comendo. Isso é construção de autonomia. Esse lugar de você envolver a criança no processo é rasgar um alface. Enquanto eu tô ali na pia lavando louça, meu filho tá com uma bacia de alface rasgando o alface que vai estar na mesa na hora da salada, mesmo que ele não coma. Ele tem 1 ano e meio, 2 anos, ainda não come salada crua, não tem problema, mas ele tá ajudando a fazer a salada que é dos adultos. Na hora que ele sentar no cadeirão dele, é o alface que ele rasgou que a mãe tá comendo. É a cenourinha que ele ajudou a ralar. E aí essa criança vai crescendo e vai ganhando autonomia, vai construindo essa relação junto, vai construindo essa refeição junto. Ela agora pode ajudar a botar a mesa, ela agora pode ajudar a fazer o próprio prato, ela mesma pode fritar o ovinho dela, ela ajuda a misturar ali a tapioca com o ovo para fazer o crepe. E ela vai construindo. Chega com 15, 16 anos, esse adolescente está fazendo a comida dele. Mas é uma construção. Se a gente quiser resolver a refeição de uma criança numa refeição, a gente vai ter estresse, a gente vai ter desgaste, a gente vai ter briga, a gente vai ter chilique. Se a gente entender que é uma construção que demora anos para essa criança trabalhar esse processo, comer bem a relação, tem que ser leve. Porque a gente come 3, 4 vezes por dia. Se for um estresse todo dia, não tem como essa relação ser saudável. A gente come todo dia, a gente tem que ir para a cozinha, de algum jeito, fazer alguma coisa para a gente comer. A criança pode estar do nosso lado.
né? E quanto mais perto ela tiver, mais ela vai se apropriar. Dá trabalho, né? Pô, Capim, dá trabalho, mas educar dá trabalho. E se não der trabalho para a mãe e para o pai, vai dar trabalho para a tia, para a professora, para a madrinha, para a avó. Dá trabalho. Se não for para você, vai ser para outra pessoa. Então, partindo desse princípio, educar para ser livre, educar para ser autônomo, educar para ser responsável, educar para ter consciência. E eu sempre falo isso, eu eduquei meus filhos na mesa, na hora das refeições. Ali a gente falava de sexo, droga, rock and roll, economia, política, geografia, matemática, o que fosse, o assunto era na mesa. É ali que a gente conseguia olhar no olho, sem eletrônico, trocar ideia, trocar os afetos, trocar... E assim a gente foi construindo aí essa relação, que hoje eu tenho o maior orgulho dos meus filhos. Aqui em casa o santo fez milagre. Qual a idade deles? 18 e 20. Eles comem bem, Capim? Não é que eles comem bem, eles cozinham bem. Meus filhos são realmente 2 mini adultos que têm uma autonomia muito legal, assim, em relação à alimentação deles, sabe? O Antônio, que é o mais novo, ele é mais extremo, ele é mais do extremo, assim. A Sofia, ela é mais naturabim, ela come bem, ela não é muito da janqueira. O Antônio, ele vai para os... O Antônio, tanto que ele gosta de comer besteira, ele ama cozinhar. Vira e mexe, ele, mãe, posso fazer o almoço hoje? Ele pega meu cartão, vai no mercado, faz as compras, volta, cozinha, e eu tô aqui trabalhando. Ele, mãe, vem, tá pronto. Chega-se nessa hora. Se você se dá trabalho, dá trabalho enquanto é criança, enquanto a gente educa, e aí lava o prato, o prato quebra, aí a gente tem que pegar o prato que quebra. Dá trabalho, mas é isso, a gente constrói um lugar de muita autonomia e responsabilidade, que dá muito orgulho de ver. Em resumo, também é você transformar a comida e a alimentação em um momento importante em família, né? Você ter as pessoas na mesa e trazendo memória afetiva e conversando nesse lugar, né? E ter mais leveza também, né, com a comida. Aí eu chego, me parece, né, quando você diz que você pode comer de tudo, me parece que é isso, você tem que ter leveza, não um peso. A comida não é um peso, algo a ser cumprido e como performance e tal, é outra coisa, né? E aí, quando você fala que tem que comer de tudo um pouco, eu penso no açúcar, que é um tema difícil também, né? Como você fez para os seus filhos, imagino, não sei se eles são ou não, mas essa coisa da obsessão com açúcar, né? Como a gente ensina o quanto de açúcar você pode comer? Eu mesma, acho que eu aprendi a comer açúcar com 40 anos, sabe assim? No sentido de dosar. Dá para comer isso, essa quantidade. De achar que eu cheguei num lugar bom. Então, como é que faz? É que tem um negócio que é muito... Essa coisa da nossa cultura é muito louca, né? Que é aquilo que a gente estava falando, assim, os padrões para o adulto e para a criança. É. Né? Você é uma adulta que começou a medir a sua dosagem de açúcar aos 40, todo mundo, nossa, que legal, incrível. Agora você toma café sem açúcar, que pô, incrível, parabéns. E a hora que a gente fala, não dá o açúcar para criança, vem, ai, tadinha, mas é só um pouquinho. Então, a gente ensina a criança a ficar viciada no açúcar para depois a gente parabenizar que ela se livrou desse vício. Então, assim, comigo aqui em casa, eu brinco com os meus filhos que a gente sempre trabalhou com 2 regras de ouro aqui em casa. A primeira é que não pode transar sem camisinha, não tem nada a ver com alimentação, mas tem a ver com a vida e a existência. Então, desde que eles eram muito pequenininhos, eu falava isso, eles não sabiam nem o que era camisinha, eles já ouviam essa frase. E a outra, que aí sim tem a ver com alimentação e com essa pergunta que você me fez, é a segunda regra de ouro: evite os pós brancos. Todos os pós brancos que a gente encontra na vida, né? E o açúcar é o primeiro que a gente encontra. E por que isso? Porque o açúcar, ele é extremamente viciante e nocivo à nossa saúde. Então, quanto menos, melhor. E quando eles eram pequenos, assim, até os 2 anos, eu realmente não dei nada de açúcar para eles. Era na minha família, nos meus amigos, a chata, a radical, e eu realmente não ligava para isso. Isso era um título que eu falei, gente, tá bom, deixa ser chata, eu sou chata mesmo. E ao mesmo tempo que eu era a chata, eu era a que fazia as naturebices mais deliciosas, que todo mundo se surpreendia com as comidinhas natureba que eu fazia. Então, de um lado eu não dava o açúcar, mas também inventava um monte de outras receitas que todo mundo acabava comendo. Quando eles começaram a ficar um pouco maiores, que aí sim vai pra festa, e aí tem, né, aquela mesa farta de doce, de bolo, eu sempre negociei com eles, eu sempre deixei eles comerem de tudo mesmo. Então era assim, galera, vamos pra festa. Primeira coisa, vai pra festa, vai almoçar. Então a gente não saía de casa pra uma festa com fome.
Então, sempre que ia pra festa, almoçava antes da festa, ou fazia um lanche em casa bacana, se a festa era mais tarde, fazia um lanche, ia pra festa com a barriga cheia, e o argumento era, ai, galera, vamos comer em casa, porque aí chega lá, vocês vão brincar, não precisa ficar comendo na festa, né? Só tem xixelentitos na festa, só tem comida xixelenta, vocês aproveitam a festa pra brincar. E assim era. O legal desses argumentos que fazem sentido é que eles começam a reproduzir, né? Então, não, eu já vi no meio da festa alguém falar, olha, batata frita, eu Antônio. Não, deixa aqui, tô brincando. Tipo, não vou parar de jogar futebol pra comer besteira. Era mais legal brincar, né? E aí eu negociava com eles os dois. Falei, galera, vai de bolo ou vai de brigadeiro? Ah, pô, mãe, eu quero bolo e brigadeiro. Então, um pedaço de bolo e um brigadeiro. Não, quero 2 brigadeiros. Então, divide o bolo com o teu irmão. Aí a gente ia negociando, assim, qualquer menos um brigadeiro já era lucro. Eles podiam comer. Mas a gente negociava, e vira e mexe, vinha, ai mãe, só mais um. É isso, eu acho que é... E avisando, né? Desse jeito, você tá avisando que não é bom, né? Porque se você se dá o trabalho de ficar controlando quantos brigadeiros a criança come, é porque aquilo não é bom, né? Acho que isso introjeta, né? Exatamente. E se você proibir, né? Você fala, cara, não come brigadeiro, porque é horroroso, porque não faz bem. Porque se você botar nesse lugar demonizando aquele alimento, também não vai dar certo, porque a hora que a criança botar o brigadeiro na boca, ela vai falar assim, epa, minha mãe falou que era ruim, mas isso aqui não é ruim, não. Difícil uma criança já achar brigadeiro ruim, né? Então, assim, batata frita, essas coisas que são... Eu amo, batata frita é o meu tendão de Aquiles, porque eu não posso ver uma batata frita fresquinha que eu adoro. Eu não faço fritura em casa, mas assim, quando tem, vamos num restaurante, então tá, então hoje eu vou comer uma batatinha frita. Eu também me permito essas excelentices, né? Então, acho que tem esse lugar, assim, que eu ia falar, que eu acho que é o maior trunfo da minha relação com as crianças, que é o lugar da negociação e da troca, sabe? A comunicação com eles. Eu tenho um lugar que eu consigo que eu consigo visualizar muito bem a dor deles, a angústia deles, essas coisas que a gente vê no argumento do adulto com a criança, e você olha e fala assim, cara, isso não tá fazendo nenhum sentido para essa criança. Ela não tá entendendo nada que você tá falando. Ela vai virar as costas, vai fazer de novo, porque ela não... Eu sempre tive muito essa sensibilidade. Eu comecei a trabalhar com criança muito nova. Eu me sentia quase uma delas, sabe? Então eu tenho muito essa coisa de... Como eu tenho esse espírito meio brincalhona, meio moleca mesmo, eu acho que eu consigo entrar muito fácil no universo deles e entender ali a dor. Então, um lugar de negociação, de validação dos desafios deles, de comemorar mesmo as pequenas conquistas e validar os pequenos desafios que eles enfrentam nessa dinâmica de melhorar a alimentação, me aproxima muito deles, sabe? Então, por exemplo... um clássico que acontece, capim, fulano não come nada, não come isso, não experimenta isso, não come isso, aí fica, né, horas falando da criança que não come isso, que não come aquilo. Eu falo, tá, e você? Como é que é a sua alimentação? Aí vem aquele silêncio. Não, mas pô, é porque ele tá crescendo, né, ele tá em fase de desenvolvimento, tô muito preocupada. Eu falei, amor, e você tá em fase de envelhecimento. Você também precisa envelhecer forte e saudável para ver o seu filho crescer forte e saudável, não? Aí vai todo mundo pro mesmo pacote. Na mesma hora, a criança e a mãe ou o pai vão pro mesmo pacote. Os dois precisam experimentar coisas novas, os dois precisam ter 5 cores no prato. Aí a gente ganha a criança na hora, né? E aí tem o desafio dos pais. Os pais precisam se dar esse valor, né? Dar esse exemplo. Senão fica muito difícil para a criança. Muito difícil. Não é porque é difícil na prática, é porque é difícil no entendimento, no cognitivo. Elas não entendem porque só elas precisam comer bem e os adultos não. E, de fato, não faz nenhum sentido, né? Coisas que a gente aceita da criança que não faz sentido, né? Isso é criança não gosta de verdinho. Eu falo, gente, como? Me explica, porque chuchu, brócolis, espinafre, rúcula, agrião e cebolinha e manjericão é tudo verdinho e cada um tem um sabor, uma textura, um aroma, serve para coisa diferente, dá para fazer de... Como assim não gosta de verdinho? Não existe. Não existe. Aí eles ficam me olhando assim. Há de fazer um jeito com esse verdinho que a criança vai gostar, né? Não tem jeito, tem muito jeito de fazer. Eu sempre falei para os meus filhos, gente,
não gostar de verdinho não é uma opção. Não é uma opção. Você pode até escolher qual verdinho você quer, qual verdinho que você prefere, mas não comer verdinho não é uma opção. Não ter 5 cores no prato não é uma opção. Não é uma opção andar de carro sem cinto de segurança, É uma opção não escovar o dente todo dia? É uma opção não ir para a escola todo dia? Não, não é. Então por que é uma opção não comer bem? Aqui em casa a gente também tinha uma dinâmica assim de quando as crianças vinham para cá, os amigos, né? Aqui em casa a regra sempre foi tem que ter 5 cores no prato. E mesmo que não seja meu filho, vai botar no prato. Mesmo que você não coma, na casa da Capim tem que ter 5 cores no prato. As crianças já vinham para cá já sabendo. E muitas comiam. O que não comia em casa. E tem que botar no prato mesmo se a criança já avisa que não quer, assim, você tem que, tipo, vai... Tem. Isso é uma coisa interessante, assim, que eu fico pensando na abordagem, né? Você quer comer ou a comida está na mesa? O discurso é uma coisa importante, né? Que acho que a gente também tem que ajustar, né? Isso é muito legal, né? Porque, assim, a rotina da criança, ela funciona... A fome da criança funciona de acordo com a rotina montada pelos pais, né? A criança tem que ter fome naquela hora, que é a hora do almoço, tem que ter fome no lanche, que é aquela hora do lanche. Muitas vezes é porque é o intervalo do dia mesmo, porque sai da escola e vai para natação e aí só tem aquele horário para comer. E isso, às vezes, facilita muito a vida, mas também numa negociação com uma criança um pouco mais difícil de comer, pode virar um desafio maior. Porque se a criança não quer comer naquela única janela que ela tem para comer... Se ela não tá com fome, se ela faz a birra e por acaso a gente fala, cara, então não come. Ela fica sem espaço para querer comer daqui a meia hora, porque daqui a meia hora ela vai estar na aula de natação ou vai estar na aula de futebol e aí ela só vai comer depois. Tudo bem, come depois. Tem uma coisa assim, entre essa construção dessa rotina, né, que a criança precisa ser escutada, né? Então, se tá na hora do almoço, vale avisar, falar, não, tá na hora do almoço, vamos almoçar? Vamos lá fazer o seu prato? Então, eu sempre estimulo que as crianças façam o próprio prato. Porque, geralmente, o prato vem pronto da cozinha, né? A criança começa a fazer ali a introdução alimentar e vai comendo tudo, e come tudo, e o pratinho vem pronto com as 5 cores, todo coloridinho, com tudo que ela come. Quando essa criança começa a desenvolver autonomia, quando essa criança começa a querer se impor ali para a faixa dos 2, 3 anos, ela começa a tirar do prato. Porque é o único jeito dela se colocar. Essa refeição que alguém preparou, que não fui eu, que alguém botou no meu prato, a quantidade que não tem a ver com a minha fome, tem a ver com a fome da mãe ou do cuidador. Veio pro prato. Eu não quero isso. Eu não tô com tanta fome assim, então eu vou tirar. Começa a tirar do prato como um lugar dela de exercitar a autonomia e a personalidade. Ao passo que se essa criança recebe todo dia o prato vazio, vamos lá, tá na hora do almoço. Vamos sentar na mesa? E a comida tá na mesa, ou mesmo na bancada da pia da cozinha, porque vai em cima do fogão, não importa. A criança vem até a comida, a criança olha o que tem, a criança se serve, ela vai começar a aprender o tamanho da fome dela com o tamanho do prato, né? E aí, nos primeiros dias, talvez gere angústia no adulto, que vai falar assim, nossa, mas esse prato tá muito pequenininho, você vai ficar com fome. E aí, de novo, aquela história, construindo essa autonomia, essa responsabilidade, essa dinâmica das consequências. Filho, você tá botando muito pouca comida, você não acha que você vai ficar com fome daqui a pouco? Não, não vou, tô com pouca fome, não quero só isso, tá bom. Aí daqui a meia hora a criança tá com fome. Aí você vale educação. Lembra que na hora do almoço você comeu pouquinho, então agora a gente tem que esperar a hora do lanche. Não vai dar para você comer uma besteirinha agora. Aí a criança precisa se incomodar com aquela fominha, porque aí amanhã ela vai botar mais um pouquinho de arroz e feijão, porque ela vai fazer referência da experiência que não foi tão agradável que ela ficou com fome, né? Se ela bota muito no prato, também não precisa forçar a criança a comer tudo, porque senão fica chato. A criança fica ali, você vai forçando e você vai criando uma relação também que não é maneira. É uma construção. Putz, botou muito hoje no prato, né? Que pena. Então amanhã vamos lembrar de botar um pouquinho menos. Aí se você ficar com fome, você repete. Então você tá vendo que tá sempre um lugar de que nunca tá estagnado, não tá pronto a alimentação da criança. É construída, a cada dia tem um dia. Ai, tô sem fome, briguei na escola, brigou com a melhor amiga da escola, vai chegar em casa sem apetite, não tem jeito. A gente varia o apetite todo dia de acordo com as nossas emoções, só que a gente não consegue ter essa percepção no olhar do apetite da criança. Então a gente espera que ela coma sempre o mesmo volume, sempre as mesmas coisas. E aí quando a gente começa a trazer essa autonomia para ela, é aquilo, tem que ter 5 cores no seu prato. Quais são as 5 cores? Aqui, ó, tem alface, tomate, chuchu, abobrinha, você pode escolher.
Não precisa ter um buffetzão enorme não, tá? Mas tem que ter algumas opçõezinhas. Do simples. Muito bom, tem que ter variedade. É. Capim, excelente falar com você. Muito obrigada. Acho que trouxe dicas aí valiosas para todos e nos ajudou a pensar o tema. Obrigada, Que muito legal. Demais, valeu pelo convite. Até a próxima. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os outros episódios. A gente já falou com o pediatra Daniel Becker sobre o vício de crianças e adolescentes em telas, com a escritora Giovanna Madalosso sobre o tema da maternidade, com a psicóloga Thaís Basile sobre criar conexão com os filhos. Nas principais plataformas de áudio, como o Deezer, o Spotify, o Apple Podcasts e também no canal da Gama no YouTube, você escuta o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.